Boa noite, caros conselheiros. Vamos iniciar agora a reunião do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, o Concultura, dia 14 de maio de 2024, exatamente às 19 horas e 14 minutos. Sejam bem-vindos todos. Então, vamos começar nossa chamada da noite dessa terça-feira. Artes Urbanas, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Ela não está conosco, mas justificou a ausência, né, porque ela está nesse evento de encerramento de Economia Criativa. Suplência Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Presente. Obrigada. Coletivos Culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes, que também justificou a ausência na reunião de hoje. Também ela está no mesmo evento. Suplência Cristiane Ferreira da Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristiane. Cultura Popular, titular Marcelo Sampaio. Boa noite, Cíntia. Boa noite, companheiras e companheiros do nosso amado Concultura. Boa noite, Marcelo. Suplência Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência Maurício Machado Areias. Gestão Cultural Maria Cristina Torres Lima. Instituições de Ensino Superior, titular Gustavo Landim Sofiati. Suplência Wilson Renato. Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Presente, boa noite a todas, a todos e a todos. Boa noite, Sol. Suplência Eliane dos Santos Machado. Olá, presente. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Eliane. Música, titular Fabrício da Silva Simões. Fabrício falou ali pelo WhatsApp que ele provavelmente vai chegar atrasado hoje, porque ele estava no ônibus e vai chegar atrasado a reunião hoje, mas virá. Suplência Anderson. Suplência Anderson Luiz Barreto da Silva. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular Fernanda da Silva Campos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Ronaldo também está representando a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima nesse evento do CDL de Economia Criativa. Suplência Andréa de Cássia Sodré Cunha. Teatros Neusimar da Hora. Suplência Pedro Paulo Silva Carneiro. Presente. Boa noite, Pedro. Museus, titular Graziela Escocar Ribeiro. Presente. Obrigada, Grazi. Suplência Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular Leonardo Augusto Vargas. Suplência Priscila Carvalho de Oliveira. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular Fabiana da Silva Pinto. Suplência Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, titular Marcelo Areias. Suplência Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes. Boa noite, pessoal, presente. Boa noite, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Dudu Guedes. Oi, gente, boa noite a todos, todas e todes. Boa noite. Procuradoria-Geral do Município, titular Fernando de Aquino Laterça. Suplência Vitória Paula França dos Santos. Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular Rafael dos Santos Martins.
e suplência Camila Lopes Pereira Belo. Na minha conta analógica, 9 conselheiros dando quórum, 5 do Poder Público, 4 da sociedade civil. Certíssimo. Bom, pessoal, nessa reunião dessa noite, a nossa presidente, né, a presidente da Fundação e presidente do Conselho Municipal de Cultura não pôde estar em virtude de compromissos pessoais, e o Ronaldo, bem como a doutora Andréia, também não estão presentes representando o Sistema Municipal de Cultura. Portanto, nós temos que escolher hoje, né, um presidente para presidir a reunião, nossa reunião, um presidente do Poder Público. Olha quem está aqui pedindo permissão de entrada, Lene Moraes. Boa noite, Lene. Boa noite. Está sem áudio, Lene? Olha, entrou e saiu da reunião. Fiquei tão feliz. Mas... Então, pessoal do Poder Público. Voltou. Gente, boa noite, desculpa. Boa noite. Meu Boa noite, mic tá Lene. louco aqui. Pensei que você tinha nos abandonado, entrou e saiu. Meu mic tá louco, bicho. Começou aqui, eu entrei, ele sumiu, eu botei de novo, ele tá louco. Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo Boa ótimo. noite. Então, pessoal do Poder Público, vai. Boa noite, Lene. Parabéns pelo belo show na praça, hein? Ô, querido, foi lindo, né? Ai, eu tô feliz até agora. Dudu, Todo mundo feliz pra caramba. Eu vou desculpar o pleonasmo, falar que a Lene fez um belo show. Isso é um pleonasmo, né? Entendeu? Porque é como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora, entendeu? Mas ela é um luxo, ela é um luxo. Prazerzão, Marcelo. Todo meu. Estava com saudade de vocês. O pessoal do Poder Público vai ser por decanos, né? Porque tem uma decana aí presente do Poder Público, né? Eu até não tenho nada a ver com isso, mas vou sugerir o nome dela para presidir essa reunião, que é a nossa Graziela Escocar, que é uma decana aqui. Não que os outros não sejam competentes também, mas são mais novos aqui no Concultura, eu acho. Obrigada, Marcelo. Vota a favor, para Grazi. Obrigada. Tudo certo, então, para a Grazi presidir nossa reunião hoje? Todos concordam? Por mim, ok. Ótimo. Grazi, Nossa. então, você oficialmente é a nossa presidente. A câmera aqui, acabei de chegar, e o pior é que quando eu entrei na reunião, eu estava no Uber, sabe? Mas, bem, pessoal, boa noite para quem eu não dei. Uma boa noite. Primeira vez que eu vou acabar presidindo a reunião aqui do Conselho. Cíntia, me dá uma ajudinha com as coisas que estão na pauta hoje? Sim. Eu até coloquei aqui no chat os assuntos da noite de hoje, que é o prêmio Alberto Lamego. Ótimo. Gerais, né? Na verdade, são só dois assuntos, mas que vão abrir para muitos outros, principalmente em assuntos gerais. Lene, a gente tem quórum sim, tá? Ela perguntou aqui no chat. Perfeito. Então, pessoal, sobre o Prêmio Alberto Lamego, para quem não conhece, não sabe o que é o Prêmio Alberto Lamego, é sempre entregue uma vez ao ano, né? A pessoas, autoridades, campistas, eu não digo autoridades, mas agentes culturais que promovem, né, a cultura na nossa cidade, né? Então, sempre é dado um prêmio em memória, tá? Para pessoas que já faleceram, e também um prêmio, né, para o agente cultural vivo, que eu digo. Enfim, alguém tem algum nome a indicar?
Não, não é isso não, ô Graziela. Olha só, hoje Ah. é sobre a entrega, tá? A gente já escolheu Já no escolheu. ano passado, Por i- entendeu? No caso, o Vivo é de Belage, e em memória... sim, foi verdade. em Verdade, a memória gente quem escolheu. mesmo? Eu esqueci em memória agora, me deu um lapso aqui. Quem foi mesmo? Gente, confesso que eu esqueci também. Quem Tá? foi, Graziela? Faz tanto tempo que a gente discutiu isso na reunião do Foi. conselho, Ah, que eu até estava achando que era para já nomear. Não, foi no final do ano passado. Foi, Agora foi. vamos fazer a entrega e no final desse ano vamos escolher os deste ano, que serão entregues sempre no ano seguinte, no caso 2025. Obrigada, Marcelo. Marcelo sempre obrigada. Muito Então, bem pessoal, informado. muito bem informado. Acho que foi Elinho, não? Hélio Coelho. Elinho Coelho. Coelho. Verdade, Isso. verdade. Eu estou Que tão beleza. envolvida com esse prêmio Alberto Lamego e vendo tantos ganhadores do passado que me bugou. Eu também, Cíntia. Eu até achei que já era outra escolha. Olha que loucura. O que Então, acontece? Não, já tem alguma definição? Foi dito? Alguma Sim. definição do local onde será a entrega do prêmio? A ideia do local tinha sido teatro de bolso, não foi isso? Isso. Sim. A E questão... data também, mas tem alguns probleminhas aí, não é? A questão, assim, ficou decidido na nossa última reunião, que seria no final do mês de junho, em função das questões burocráticas para a feitura do troféu. Perfeito. Entendeu? Sim. Ficou, assim, decidido final de junho, mas não ficou decidida a data, mas sim o local no Teatro de Bolso, né? Ok. Porque aí, colocando vocês a par do que está acontecendo, por que eu disse? Porque eu buguei assim, com relação aos prêmios, quem recebeu o prêmio no passado. Porque eu fui fazer uma pesquisa sobre os ganhadores e sobre os anos, né, anteriores, quem ganhou e como é que foi a questão do troféu. O problema todo está na questão do troféu. Por quê? Quem faz o troféu é o Humberto, correto? Isso. Tanto que faz por Capi também, né? Uhum. E a questão é que o Humberto ele não participa de licitação. A gente teve essa informação. E agora, com a lei de licitação, a lei de licitação mudou, né? E, assim, não tem como a gente fazer dispensa de licitação. Tá? Então, nós ficamos assim, o que faremos nós? Porque sempre ele que faz, ele já tem esse costume. E aí eu liguei para Humberto hoje para perguntar a Humberto quando que ele começou a fazer esse troféu, né? E se ele tinha quando que esse edital, porque ele passou por um concurso, né, para vencer e para poder fazer esses troféus. Quando que foi isso? Se ele tinha sabia da data desse edital original, né? E antes fui fazer uma pesquisa se a gente tinha algum registro disso. Não achei nada. E eu fiquei muito surpresa que ele me disse que isso aconteceu há aproximadamente 32 anos atrás, tá? E na época que era o prefeito ainda, Zezé Barbosa, então tem bastante tempo, 3 décadas atrás, e que ele participou, a princípio, de um concurso onde ele ganhou, em que ele ganhou esse concurso, e o resultado saiu no Diário Oficial na época, tá? E dali ele começou a fazer esses troféus todos os anos. Então, a grande questão que fica para a gente é o seguinte, sobre a questão do direito autoral dele para a confecção desse troféu, tá? Se ele tem esse direito autoral, a gente vai ter que fazer um processo de inegibilidade. Eu tenho algo a falar sobre isso, hein? Tá? Se ele não tiver direito autoral, né,
a gente vai ter que fazer uma licitação novamente, né? Um novo chamamento, um novo edital, que, né, na verdade, vai ser uma licitação em que outros artistas poderiam concorrer, correto? Palavras de Humberto, abre aspas. Ele julga que ele tem o direito autoral, já que ele tem 32 anos fazendo esse troféu. Mas, na época, não se tinha edital, né, há 32 anos. Era um concurso, onde a pessoa ganhava, e aí a formalização daquilo era no diário oficial, só com o nome da pessoa. Não havia uma abertura de processo licitatório, né? Então, estamos nessa questão, o que faremos, com que... E aí a minha preocupação disso se delongar muito e até o final de junho porque a gente sabe que os entraves burocráticos e questão de processo, e por mais que a presidente esteja com muita boa vontade de se fazer logo isso, eu espero que até final de junho isso saia e a gente possa fazer esse troféu, tá? Quem está inscrito, você quer falar alguma coisa, Graziela, como presidente? Sim, Cíntia, eu queria perguntar uma questão. Ele fala do direito autoral. Ele tem o direito autoral, eu reconheço, pela arte do troféu. Sim. Agora, direito autoral em relação ao Prêmio Alberto Lamego, ele não tem. E isso eu acho que a prefeitura ela pode abrir, sim, uma seleção, outras pessoas concorrer, fazer um concurso. Agora, ele tem o direito autoral pela arte. O layout do troféu é dele. Ele criou aquele layout ali. Eu acho que se fosse a prefeitura fazer um concurso, realmente não cabia ninguém copiar, né, se apropriar do layout da arte dele. Tá? Mas vamos abrir aqui para os inscritos. Sim, então, pela ordem de inscrição, aqui é Anderson Cabral. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria falar justamente sobre essa questão da inexigibilidade. Acho, não tenho essa certeza, mas o pouco que eu tenho estudado a nova lei de licitação, mesmo ele não tendo o direito autoral, a gente não tem como ter essa certeza agora, até conseguir achar esse processo de 32 anos atrás quase impossível, mas a gente consegue talvez sim fazer inexigibilidade, porque é um troféu que já é histórico para o prêmio. São 32 edições que acontecem, eu não sei se teve todos os anos, não lembro agora, mas são cerca disso, de 32 edições, em que ele faz esse troféu para o prêmio. Então, a gente consegue comprovar, de alguma forma, o legado cultural que esse modelo, essa arte de troféu tem para o Prêmio Alberto Lamego, que é um prêmio importantíssimo para a cidade, é o mais importante da cultura da cidade. Então, dá para tentar argumentar dessa forma e que outras pessoas não poderiam fazer igual. Inexigibilidade tem isso, não pode ter alguém que faça aquela mesma coisa. Nesse caso, é uma arte dele, ninguém pode fazer igual. É uma cópia, então seria plágio. Isso que eu falei. Pelo menos tem um caminho, né? Exato. A inexigibilidade, né? Um processo que a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, né? Um processo burocrático. Vamos lá. Marcelo está inscrito? Tem alguém antes de mim, Dudu. Acho Dudu que é tá antes de mim. isso, Dudu. Dudu tá... Não, você gente, tá primeiro, Marcelo, e depois é Dudu. Ah, é. Então tá. Então vamos lá. Eu conversei com a Cristina Lima, porque esse troféu ele foi criado em 1987, quando Diva Abreu Barbosa era a diretora do Departamento Municipal de Cultura. Não existia Fundação Cultural Jornalismo do Lima, nem nada parecido, Secretaria de Cultura, então era o Departamento Municipal de Cultura. Foi até uma ideia dada a ela pelo Aristides Arthur Sofiati Neto, e eles foram, na verdade, criados pelo Humberto Alvarenga através de um concurso público que foi publicado, o resultado deste concurso, no Diário Oficial, mas não foi feito o edital. Então, como a Graziela bem colocou aí, a verdade é que ele tem o direito da configuração física do troféu. E a configuração física do troféu. Ele não tem para ser
eternamente, a não ser que fosse o edital que estivesse especificando isso. Porém, eu acredito que a gente poderia não mudar. Caso houvesse a possibilidade, em vez de a gente abrir uma licitação que ia demorar muito tempo, esse troféu não ia ser entregue esse ano, eu acho que não iria com uma licitação, a gente poderia tentar argumentar em cima do que o Anderson falou a respeito dessa questão da tradição. Só não foram 32 edições. Ele foi criado em 1987, mas durante vários anos ele deixou de ser entregue. Então, não foram 32. Tanto é que, com Cristina Lima no governo Rafael Diniz, ela fez uma entrega no Museu Histórico de Campos de 5 anos. Ela fez uma entrega com 10 troféus, 2 para cada um dos 5 anos que estavam atrasados desde o governo da Rosinha Garotinho. Então, não foram 32 edições, mas ele existe desde 87, vamos fazer as contas, 97, 2007, 2017, ele existe há mais de 32 anos, hein? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele existe há 37 anos. Ele existe há 37 anos, mas não foram 37 edições. Uhum. Perfeito, Marcelo. Dudu Guedes está inscrito. Então, meus amores, né, conforme aí a própria Grazi falou, que era sobre isso que eu ia dizer, questão de legitimidade, e o próprio Marcelo também falou que eu acho que é muito complicado a gente ter que abrir novamente um edital, porque realmente o processo público está muito diferente, né? Muito mudado, as questões burocráticas, as questões financeiras. E se a gente for seguir nessa linha, não vai acontecer esse ano. Né? Então, eu acho que a gente realmente pode ver uma forma mais hábil de poder usar, né, o modelo, não sei como a gente faria isso, para realmente não ter a necessidade de abrir mais um novo edital para tal coisa. Mas vocês realmente já falaram aí por mim. Dudu, a principal argumentação para mim é que nós não estamos criando e nem dando a nenhum artista o direito de fazer. É simplesmente o que é feito há quase 40 anos. Então, não está infringindo uma lei assim, escolhemos fulano de tal agora para criar um troféu para entregar pelo Concultura. Não, nós estamos simplesmente legislando que o troféu, já criado há quase 40 anos, continue sendo feito. Nenhum artista novo, vamos dizer, que poderia participar dessa possível licitação, estaria sendo preterido em relação a ninguém novo, e sim a alguém que está há quase 40 anos fazendo o mesmo troféu. Perfeito, perfeito. Vamos dar só sequência aqui aos inscritos. Acho que o Anderson quer falar novamente e ainda tem um Fabrício. Eu queria acrescentar nessa questão da licitação, tem um lado positivo que, fazendo uma licitação nova, a gente pode colocar já nesse processo que um novo troféu seja que tenha o direito autoral cedido permanentemente, ou à fundação, ou ao conselho, de alguma forma tentar amarrar isso. O conselho talvez não consiga por não ter um CNPJ, mas dá para tentar ver a forma mais viável. Então seria um troféu que passaria a pertencer de fato ao prêmio. Não teria mais esse tipo de problema. Mas tentando manter a história do troféu, a história do prêmio, que o troféu já está atrelado a ele há 37 anos, então é possível tentar a inexigibilidade, é tentar conversar com a Procuradoria e com a Controladoria para ver como justificar isso, mas tem como tentar, porque são 37 edições e a gente não pode copiar, só ele pode fazer. Então já é aí o caminho da justificativa. Mas vamos pensar nessa possibilidade de passar a ter um outro troféu que pertença a gente. É uma alternativa a se seguir também. Anderson, deixa eu dar um adendo. Conhecendo um pouco de arte, né? Eu acho que essa questão de deixar os direitos autorais da pessoa que confecciona para a fundação, eu não gosto muito disso, não. Eu acho que o Humberto ele tem toda a razão, porque ele criou aquela arte, o layout, né? Então, o direito autoral dele ter criado aquilo, eu acho que a gente não pode tirar isso do artista.
Entendeu? Acho que esse adendo aí, Fabrício, ele disse que ele queria falar sobre isso. Vou permitir. Eu Pode concordo falar, com Fabrício. isso, só terminar aqui, porque essa questão do direito autoral pode acontecer um momento, querendo ou não, a gente não ter mais o autor entre a gente. Então a gente pode acabar futuramente perdendo esse troféu e a história dele com o prêmio. Então, ter o direito cedido para a fundação ou para o conselho faz ter essa situação de ter um troféu permanente para o prêmio Alberto Lamego, independente de qualquer coisa futura. Concordo que, burocraticamente, para a gente é difícil lidar com isso. Mas eu acho que, por exemplo, o artista faleceu, acho que é o caso da gente abrir um outro concurso, entendeu? E permitir que outro artista... Agora, tirar o direito autoral do artista sobre o trabalho, eu não concordo muito com isso. Mas vou deixar o Fabrício falar aqui um pouco. Vai, Fabrício, por favor. Oi, boa noite a todos. Desculpa pela demora. Sim. Só para explicar. Direito autoral, né, é diferente de pertencimento, tá? Por exemplo, eu posso ceder todo o meu direito autoral quando eu faço um vídeo sobre a história de Campos. Eu cito meu direito autoral, meu uso de imagem, a cidade de Campos usar bem como ela quer. É a mesma coisa de um troféu. Eu só não posso negar, a prefeitura só não pode negar que ele foi feito por mim, o Fabrício, artista. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, quando a gente faz um busto, né? O certo era estar lá, o nome da coisa e o autor do busto, né? Mas o busto pertence a quem? À prefeitura, porque foi ela que comprou. Isso aí. Entendeu? A gente vai estar comprando o direito autoral, na verdade, vai comprar o projeto. O projeto vai pertencer a gente, né? A gente abre um edital. O prêmio, né? O prêmio é nosso. O prêmio Alberto Lamego é da prefeitura. A gente abre um edital que a pessoa vai ter que mandar para a gente inscrição de como é feito, qual material, tamanho, dimensão, né? Protótipo. E isso, o direito autoral é nosso de replicarmos. A gente só vai identificar que o prêmio, né? O artista que faz o prêmio é fulano, né? Que criou a ideia. Né? Mas nós não temos que pagar. Por quê? Realmente, perante a lei, gente, a gente não pode... tem que ser tudo licitado. Quanto mais que essa nova lei, agora, 14... A 14, acho que é o resto do número. Ela é muito complicado. Então, tem que entrar em licitação. A gente pode tentar convencer por inexigibilidade, mas é muito difícil nessa nova lei. Entendeu? Por isso, tudo que a gente for fazer agora, tanto prefeitura, como fundo, como conselho, a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, a gente vai ter que fechar o cerco. Né? Hoje eu fiz a reunião com o governo federal sobre a BINAB e está fechando. Os fazedores de cultura vão ter que adequar às leis. Né? Então, a gente tem que adequar isso também. Por exemplo, na LAB, a gente conseguiu um bando de... Desculpa, gente, bando não. Reforça. A gente conseguiu a consignação de algumas obras de arte, né? Que foi doado para a fundação. Então, essas obras de arte são da fundação, da prefeitura, mas não o nome é do artista, mas o bem é nosso. Isso aí. Perfeito. Entendeu? Fabrício, mas olha só, a gente pode também tentar manter uma coisa que existe há 40 anos, nós não estamos convidando ninguém para fazer sem licitação. Esse é um argumento que eu acho bom. E a diferença de um busto ou dessas obras que foram doadas à prefeitura é que elas são unitárias, ou seja, o cara fez e aí doou, é da prefeitura, é do acervo público municipal. Esse troféu, ele é confeccionado anualmente. Então, é preciso o artista para fazer aquele troféu daquela forma. E aí eu estou com a Graziella quando ela fala, se Humberto Alvarenga morrer, tomara que ele demore para morrer, se Humberto Alvarenga morrer, aí sim a gente poderia abrir uma licitação para a criação de um novo troféu, que não seria mais esse, que é lindíssimo esteticamente falando. Mas aí é outra coisa. Eu não acho que a gente deveria comprar o direito, não. Eu te entendo, Marcelo, mas vou discordar de você. O que acontece, gente? Por exemplo, a gente vai comprar a ideia do projeto, a caracterização do projeto. Isso era para ter feito há muito tempo atrás. Isso eu falo há anos. Desde que eu estou no fundo. No fundo, desde que eu sou conselheiro. A gente tem posse desse troféu? A gente tem posse para essa arte?
né? Porque a gente tem que ter o direito autoral, né? Porque o prêmio não pertence à prefeitura. O troféu em si não pertence à prefeitura. O prêmio é da prefeitura, a arte, o layout do prêmio é do Humberto. Então, ele não pertence. Se a gente não permite trocar esse layout, quer dizer, a gente fica preso a ele. Isso é muito ruim. A prefeitura não pagou também. A prefeitura não pagou para ser dona do projeto. Ele fez o projeto para ele todo ano executar as peças, ô Fabrício. Sim, foi a falha na época. A prefeitura tem dificuldade de pagar R$630 no troféu, vai pagar os direitos autorais de um troféu, que é muito mais caro, porque aí ele vai ter vendido e perder o direito totalmente disso, entendeu? Eu entendo, gente, ambas as partes. Só que a gente tem que ver a maneira legal. Né? Uma coisa é eu entendo as duas partes. Mas legalmente, hoje em dia, com as novas leis, é quase impossível ser qualquer coisa por inegibilidade. Mas você acha que se a gente tentar por inegibilidade, eu até posso escrever uma justificativa como historiadora, escrever que há mais de 30 anos, eu faço essa justificativa, entendeu? E a gente tenta essa questão por inegibilidade. Então, pode tentar, mas assim, é porque a leitura hoje em dia, tanto do controle quanto da procuradoria, é evitar o máximo possível a inegibilidade, né, Dudu? Dudu sai na secretaria da sobrando. Tem alguém da procuradoria aqui na reunião hoje? Não, e vem sempre, mas não. Hoje não. Infelizmente. Que seria muito bom, muito propício estar aqui hoje. Olha, eu penso o seguinte, para colocar aqui em votação o que o Conselho acha interessante, se a gente faz a inegibilidade ou faz um outro concurso, sendo que o outro concurso vai demorar muito mais o processo burocrático, viu, pessoal? Sim, não, eu acho assim, Crasse. A gente pode tentar isso agora, né? E no futuro a gente pensarmos, né, em abrir um concurso para a criação desse troféu. Entendeu? Pode ser. Pedro está inscrito aqui. Anderson falou que o design, o projeto base, passaria a pertencer ao poder público, assim como funciona com o design de logomarcas, por exemplo. Mas o caminho de manter esse design o máximo possível é importantíssimo manter a identidade do prêmio e é necessário. Mas não tendo essa certeza, é bom já pensarmos o caminho alternativo. Isso mesmo? Gente, boa noite. Acho que o Pedro, eu ouvindo aqui todos vocês falando aí, eu queria fazer uma pergunta. São quantos troféus por ano? São 2. 2. Concordo. Possibilidade demais caso haja empate, hein? Sim. Então, vamos pensar assim, se pudéssemos fazer 4 troféus por ano, né? Concordo plenamente com o que a Graziela falou aí, entendeu? E também com o que o Fabrício falou. Eu acho que o artista ele tem que ter o nome reconhecido na frente, independente de ter um apoio ou não. Eu acho que a arte feita pelas mãos de um artista, ela tem que ser valorizada. E o nome do autor tem que estar ali. E aí uma pergunta que eu não entendo muito, eu sou uma pessoa artística, não burocrática. Marcela, você que é um gênio, se você fizer um processo licitatório de uma estimativa de 40 troféus, você vai ter, por 10 anos, esses troféus. Estou errado? Sim. Agora, eu sei, lei eu não sei como que é, mas agora, sim, seria então, por 40 anos. No futuro. Então, fazendo 40 troféus, seriam por 20 anos. 40 troféus. Pensando no valor assim. Hoje, a gente tem que pensar, o processo licitatório não vai dar tempo de fazer o que nós pensamos aqui em fazer em junho. Então, eu acho que a inegibilidade tem que ser o primeiro passo mediante a concordância de todos. Vamos dar esse passo? Se não conseguir fazer em junho, teria como adiantar mais para lá? É outro passo que a gente tem que pensar. Eu acho que daqui para frente é imaginar um processo licitatório pensando em 40 troféus para uma estimativa de tempo. Entendeu? Já pensar nessa estimativa. Vamos querer 90 troféus, a arte vai ser de Humberto. Então, durante 10 anos ou 20 anos,
essa arte vai ter que estar confeccionada, está pronta lá, ou como que vai ser. E ali é só colocar a plaquinha. É uma ideia, tá bom, gente? É uma ideia. Uma boa ideia, Pedro. Uma boa ideia, sim. Burocraticamente, para solucionar a questão burocrática, é uma boa ideia. Gostei muito dessa ideia também, Pedro. Gostei muito. Então, há 32 anos atrás foi feito um concurso. Ele ganhou, ele é o autor, que há 32 anos é pedido que ele faça. Então, no momento, eu acho que tem que continuar a arte de Humberto. Isso aí entendeu? Questionado. Tem que ser a arte dele. Daqui a 20 anos, acabou essa estimativa, se faz um outro. Nós também, eu não sei se eu vou estar aqui, se todo mundo vai estar aqui, é uma outra história, mas vamos pensar no tempo à frente. É só uma ideia, tá, gente? Perfeito. O Fabrício, acho que está escrito. Por favor, Fabrício. Essa ideia é ótima, Pedro. A gente só tem que ver porque tem a lei de propriedade pública, né? E eu acho que ela não permite fazer um contrato tão longo assim, entendeu? De compra, né? Mas eu te entendo, tem que fazer um contrato, por exemplo, de 4 anos, né? Por exemplo, você quer montar... Mas, Fabrício, a compra seria imediata. Ele entregaria os 40 troféus. Ele entregaria os 40 troféus. Mas legalmente, a gente não pode pagar um produto antes que receba. Sim, tudo bem. Mas você vai receber. Entendeu? Como a gente, aí que a gente vê com o controle da Procuradoria, como seria feita essa documentação, porque, por exemplo, quando nós fizemos a fundação, o convênio com o IFE, a gente divide em 3 parcelas, né? Início, meio do processo e final do processo, né? Porque eu não posso pagar antecipadamente. Fabrício, você está no caminho certo, mas você não entendeu a proposta de Pedro. A proposta dele não é comprar, já pagar agora a feitura do troféu ao longo do tempo. É comprar agora, já, da ponta entrega, os 40 troféus. Então, vai de uma vez já comprar e deixar os 40 guardados. Isso. Só botar a placa no ano do nome do vencedor. Exatamente. Sem problema. Agora a gente... Pensei que era comprar e vou entregar aos poucos. E a questão de colocar o nome, a plaquinha, pode ser com outro fornecedor. A única coisa que está pegando aqui é o layout. Sim. Exatamente, Graziela. Né? Que pode ser com plaquinha outro vai ali no centro, em qualquer lugarzinho faz a plaquinha, grava a plaquinha na hora aqui no centro. Até lá, dependendo, tem a licitação de agência, se a prefeitura tiver, se a fundação tiver, e esse serviço pode ser feito posteriormente. Agora, o que a gente precisa garantir é a arte mesmo do troféu. Eu acho que a gente encontrou aqui um bom caminho. Acho que tem mais alguém inscrito, Cíntia? Não. Só continuar, só um restante aqui. Eu, Graciela, Fabrício, nós temos uma coisa chamada adiantamento. Não sei se os nossos adiantamentos serviria para pagar, Graziela ou Fabrício. Entendeu? Por exemplo, eu posso pagar uma parte, o Fabrício pagar outra parte, eu vou juntar 4 DAS que tem adiantamento e pagar. Não sei se isso é viável. Isso eu já consigo te responder. Não tem essa viabilidade, não. O valor não entra o possível para pagar um adiantamento. Além disso, já existe licitação para troféus. Então, a gente não poderia ter uma compra de um troféu já existindo por adiantamento, já existindo a licitação. Tranquilo, obrigado, Ana. Então, acho que o nosso caminho aqui seria tentar a inegibilidade, como o Anderson falou lá na primeira fala dele, né? Eu estou aqui à disposição para escrever qualquer justificativa técnica, até... Há quantos anos, né, Marcelo? No Conselho de Cultura, né? O museu vai fazer 12 anos, eu acho que eu estou há 12 anos aqui, então eu acho que cabe escrever essa justificativa técnica acompanhando há quantos anos essa entrega do prêmio Alberto Lamego. Posso mandar para vocês por e-mail, posso mandar para a Cíntia, passar para os demais colegas, se tiver algo a acrescentar, seria muito bom. Eu acho que o caminho, todos concordem, a gente tentar a inegibilidade. Eu concordo conforme eu disse. A gente inventar alguma coisa de licitação, algo à frente, esse prêmio não vai acontecer esse ano. Eu concordo porque eu não gosto de mudanças. Tem isso também. Quando muda um nome de rua, eu fico para morrer.
Eu não gosto. Idem, Marcelo, idem. Antiguidade Entendeu? é Então, posto, quanto respeito. menos, vamos tentar fazer com que a legislação nos auxilie e não nos prejudique. Porque também esse negócio de lei, entendo, Fabrício, amo você, mas olha só, se respeitássemos todas as leis, em 1888, escravo poderia existir no Brasil. Um ser humano negro podia pertencer a senhores brancos, porque a lei permitia. Então, nem toda lei é legal e nem toda lei não deve ser combatida. Mas entendo a questão legalista de vocês, porém, eu gosto de frisar sempre isso. É importante a gente não ficar atônito em relação a uma lei. A lei pode ser uma merda. A lei pode ser uma merda, a gente tem que fazer tudo. Pressionar os representantes, fazer manifestação pública, criar um furdúncio, uma quizomba, já que ontem foi 13 de maio. Aí, Dudu, criar uma quizomba para poder ser contra. Porque o negócio de ficar lei, ó, escravo... É desse jeito, vou criar uma quizomba. Né? O Pedro quer falar, por favor, Pedro. Só para finalizar, essa quizomba, Marcelo, eu acho que poderíamos fazer esse processo que a Graça pode falar, pegar todo documento de 37 anos que tem em arquivos aí, tem lá no arquivo, tem o Monitor Campista, tem a Folha da Manhã, tem o Jornal Cidade, tem todos esses arquivos mostrando o que acontece e o nome de quem é que faz, e já pensar, a partir desse ano, um processo licitatório nessa estimativa, já entendeu? Eu penso em caminhar nesses dois caminhos. Fechar esse ano e já pensar no ano que vem. Claro. Perfeito, Pedro. Perfeito. Fabrício. Oi, Graça, eu concordo, tentar inelegibilidade, mas eu quero só diferenciar, gente. O prêmio Alberto Lamego, a premiação é do governo, né, da prefeitura. Né? Agora, o objeto, o troféu, né, é de posse do autor por enquanto. Né? Sim. Até, tá, só para diferenciar. Porque não é porque a gente trocou o fornecedor ou o tipo de prêmio, a gente está deixando o tipo de troféu, né, de imagem, está caracterizando o prêmio Alberto Lamego. Né? Tudo bem, concordo com o tempo, com a história. Eu acho lindo o prêmio Alberto Lamego, eu acho belíssimo, mas nada pode ser para sempre, porque se a gente deixar tudo para sempre, as leis nunca mudam. Né? A gente nunca evolui, tá? Mas concordo, você está vendo elegibilidade. Se a gente conseguir, ótimo. Agora, no futuro, eu acho que nós, como conselheiros, temos que pensar como vamos manter esse prêmio de uma maneira que dificulta menos para a Fundação Cultural ou para a Secretaria de Cultura, né? Que esteja com a parte em si, né? Eu vou pensar, sabe o quê, Fabrício? Estou pensando aqui que talvez na próxima conferência de cultura, quando for eleito o conselho, acho que a gente já tem que pensar também nesse ato aí, na entrega do prêmio Alberto Lamego, porque se somos nós, conselheiros, que indicamos os nomes, a gente também tem que pensar nessa situação. O que eu estou pensando aqui? Na conferência de cultura, ser discutido, ter como pauta, né? Se a gente faz um concurso para o prêmio Alberto Lamego, discutir isso que a gente está discutindo aqui, entendeu? Na conferência de cultura, porque somos nós que escolhemos os nomes. Então, a gente tem que pensar nisso para os próximos anos. Pedro deu uma ideia muito boa. Eu acho que cabia agora a inegibilidade e tentar essa licitação, como o Pedro falou. Mas eu acho que também esse assunto tem que ser levado também para a conferência, junto com a eleição dos novos conselheiros. O que vai ser feito? Né? Vai ter eleição, vai ter um edital para formular o layout, a arte do prêmio? Graça. Sim. Não quero interromper, mas assim, vem no meu pensamento, né? Nós temos questionário da BNAB, né? Alguém pode sugerir no próprio questionário da BNAB isso. Aí, perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Porque somos nós que indicamos aqui os conselheiros. Ele está com a cadeira de arte, ou qualquer um, né? Que possa fazer isso.
Faça Isso. isso. Quem Entendeu? está com a cadeira de artes hoje é a Eu- Ana Francesca? Ou quem puder. Porque eu incito você a essas coisas porque eu sou do fundo, entendeu? Mas assim, tu vai lá e sugere assim, hoje, criação de concurso para layouts de premiações de cultura. Aí coloca os prêmios. Isso, a gente se planejar, como diz o Pedro aqui, né? E a Ana Francesca, que lida principalmente com artistas, eu acho que ela vai poder muito ajudar a gente nessa questão também de direito autoral aí, porque quando eu comecei a falar, não que eu seja contrária à ideia que vocês deram aqui, eu só acho que é muito importante reconhecer, né, o artista, né? O direito autoral tem que ser dele. Vamos lá, quem mais está inscrito? O Anderson, depois o Marcelo. Pode falar. Quando o Fabrício falou isso da PNAB, me fez lembrar de um outro caminho que também é possível. A gente pode solicitar ao Copan que registre a arte desse troféu como patrimônio da cidade. Realmente, como são 37 anos desse troféu acompanhando o prêmio, ele já é um patrimônio da cidade. Então é possível fazer essa solicitação de registro como patrimônio e pela PNAB, claro que a PNAB já está em cima para acontecer e talvez não aconteça a tempo, mas se acontecer, pela própria PNAB, há a possibilidade de, sendo registrado como patrimônio, isso ser adquirido. Ajuda no processo de inegibilidade, melhor ainda. Exatamente, ajuda muito a Botar até para concorrer a edital facilita. Isso. Marcelo? Eu entendo a intenção maravilhosa da Graziela quando fala isso, mas caso a gente não precisa ver consulta, a gente vai ser obrigado pela nova legislação a fazer um edital. Não precisa haver consulta com classe artística, com classe de artesãos, porque, na verdade, a gente vai ter que fazer, por lei, uma licitação. Não para esse ano, que esse ano a gente vai tentar a inegibilidade. Mas, a partir de então, pelo que está sendo dito aí, pela nova configuração jurídica, a gente vai ser obrigado. Então, entendi que a participação, mas isso aí vai ser inócuo. Se os pessoal lá na conferência do ano que vem decidir. Não tem como decidir de outra maneira. É edital ou edital. Marcela, mas a gente só está falando do edital agora, Marcela, da PNAB, porque a gente já pegaria esses direitos autorais para o futuro. A gente já pensa no futuro, entendeu? Planejando já, Marcelo. Se planejando. Entendeu? Não, entendi. Mas o quê? O que você fala? Mas por que vocês têm tanta necessidade? Vocês realmente concordam que o direito tem que ser da Fundação Cultural sobre o troféu? Da reprodução, sim. Ah, entendi. Então, aí você não é o direito não é o nome da obra. A obra. Sim, não, mas você sabe que isso vai custar muito mais caro, né? E nós conhecemos os poderes públicos que nós possuímos. Estou falando do atual, não. Estou falando de todos os anteriores, o atual e os futuros. Isso vai custar muito mais caro, porque você vai estar comprando toda a ideia do artista e o artista vai perder o direito sobre a sua obra de ganhar todo ano quando ele faz. Então, não sei, R$630 custa um troféu. Imagina, por ano, isso não dá o quê por mês? São 12 meses, não dá nem R$100 por mês. Dá menos de R$100 por mês, entendeu o que eu quero dizer? Não, eu te entendo, amigo. O que interfere aqui não é a questão do valor, mas o tipo de processo para aquisição. O valor não interfere nessa situação. Poderia ser R$6.000, poderia ser R$60.000, poderia ser R$60. Não, mas estou falando o de edital, processo para aquisição. Eu estou falando de um edital em que você coloca que vai ser dono da marca. Aí é claro que o artista vai ter que receber mais, porque ele vai perder essa possibilidade de ficar ganhando com o tempo. Que aí ele perdeu o direito, ele continua assinando aquela obra, mas ele perdeu o direito, vamos imaginar, multiplica 630 por 20 anos, que vamos dar aquele exemplo do Pedro, que foi uma ótima ideia. Quase R$30.000, mais ou menos. Quanto? Cerca de 30 mil, são uns 28. Cerca de 29, R$30.000. Nós temos dificuldades, não estou falando de hoje por causa da lei, não. Nós sempre tivemos dificuldades com todos os governos, todos, de conseguir os 630 daquele ano. Imagina R$30.000, mas é uma opinião minha, tá? Bom. Ronaldo chegou aí, gente. Boa noite, pessoal.
Boa noite, Ronaldo. Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que a gente chegou, pelo menos, a uma concordância aqui. Tentar a inegibilidade, não é isso? Pedro está querendo falar, Grazi. Por favor, Pedro. Marcelo, eu acho perfeita a colocação sua, mas também, se não, gente, não tiver medo de dar um passo à frente, a gente sempre vai ficar na corda bamba. Então, acho melhor sempre dar um passo à frente, sabendo também que a gente não pode, de repente, conseguir dar esse passo, mas não tem medo de dar esse passo, porque acho que isso, né, eu falo assim, por artista, que a gente ficou muito preso, sempre sem ter medo de dar um passo à frente. Eu acho que o que está sendo conversado aqui hoje é já mais uma coisa futura, para dar a noção daqueles que virão depois da gente. Não ter mais medo de dar um passo à frente. Perfeito, Pedro. Então, pessoal, Ronaldo, você que chegou agora, a gente estava conversando sobre a produção, a confecção do Prêmio Alberto Lamego, que você deve, com Cíntia, né, tá sabendo que Humberto não participa de licitação, né? Então, a gente pensou aqui em fazer a inegibilidade. Todos concordam, gente, com a inegibilidade? Perfeito. A problemática foi Sim, apresentada, concordo. só para eu saber, a problemática do fato da nova lei de licitação, das dificuldades com relação a isso, né, que a própria Procuradoria nossa está analisando ainda as possibilidades, o que pode atrasar a entrega do prêmio, isso tudo foi apresentado? Sim, Ronaldo, foi colocado sim. Assim Perfeito. Não, então é isso. Eu estou de acordo que a inexigibilidade é o que a gente tem que buscar e nesse caso é o que a gente vai fazer, vai tentar. Pessoal, só uma coisa que eu acabei de entrar, Grazi, peço licença aqui só para questionar isso. Por favor. Pessoas de fora estão solicitando para Sim. entrar. O link foi divulgado de alguma forma, no sentido de buscar alguma pauta, algum debate, só por medo de sermos hackeados de novo, só para eu saber. Bom, a gente tem a Lene Moraes aqui conosco, né? Tem, além eu conheço, então entrou eu vi aqui. O Sérgio. Mas eu não sou de fora, não. Desculpa, dá licença, eu voltei para Campos. Não, eu tinha Lene, saído, mas estou de volta. Perdão, Lene, perdão, você é totalmente bem-vinda. Por favor, essa Lene, questão de você ser é conselheiro. cantista da Gema. Por favor. Sérgio, agente cultural. Sérgio. Eu aceitei por conta do nome agente cultural. E claro, né? Eu Mas acho não que quer dizer vale nada, a pena não, só. Ronaldo. Oi? Isso não quer dizer nada, não, né? Tem que ver. Não, eu sei. Mas, de qualquer maneira, ele está se identificando. Posso dar uma sugestão? Vai aceitando um a um e pede para se apresentar abrindo o microfone. Perfeito. E só se me permitirem, só um adendo, que a Lene colocou essa questão aqui, não é só por questão de ser de Campos ou não. E claro, o Conselho Municipal de Cultura é aberto ao público e totalmente reuniões públicas, né, gravadas, inclusive, com participação do público, mas meu questionamento é porque tivemos casos de invasão de reunião, então a gente sempre quer buscar as pessoas que estão de fora, mas a Lene eu já conheço, não é problema nenhum. Claro, né? Eu estou perguntando mais pelas pessoas que eu não conheço. Mas é isso. Devolvo a palavra, era só isso mesmo que eu queria colocar. Então, pessoal, quem está chegando aí agora, que o Ronaldo está aprovando aqui a entrada, o Sérgio pode ligar, por favor, o áudio e se apresentar, Sérgio? Ele está dizendo que está sem microfone. Mas pelo que ele está escrevendo aqui, ele não é invasor do mal, não. Não. Ele não é, não. Então, bem-vindo, viu, Sérgio? Bem-vindo, tá? Tem mais alguém aí que acabou de entrar? Por favor, se identifique. Tem alguém querendo entrar. Vai deixando um a um. Segue o meu conselho. Não, agora aqui não apareceu mais ninguém para mim, não. Antes de Sérgio, mas tá bom. Acho que... tá. Né? Então, Lene, não é questão de você estar em Campos ou não. É porque essa reunião, geralmente, é com conselheiros, mas é claro que a sociedade civil deve participar. É como a gente passou por traumas aqui, né? Nessas reuniões virtuais de outras pessoas entrarem para bagunçar e não para conversar sobre cultura, a gente está tendo esse cuidado, viu? Bem-vinda de volta e que, quem sabe, no próximo Conselho de Cultura você está aqui com a gente também como conselheiro, tá? Bem-vinda. Querida, obrigada, tá? Eu só quis esclarecer, porque eu cheguei assim,
na reunião, primeira vez que eu participo, né, depois de um longo tempo, e realmente eu estou ouvindo para entender o cenário que vem acontecendo, e com essa colocação achei assim, opa, será que eu cheguei na reunião numa hora errada? Mas eu entendo, está tudo entendido, tudo esclarecido, beleza? Tá bom. Obrigada. Obrigada, viu? Olha, Desculpa qualquer coisa. Vamos lá. Pessoal, acabei de aprovar aqui a entrada da Cris Zelgler, se eu não me engano. Ela poderia, por favor, abrir o microfone, a câmera para se apresentar. Boa Cris, noite. nos Minha escuta? câmera está com problema, só não vou conseguir abrir a câmera, mas eu posso me apresentar sim. Eu Pode sou a falar, Cris Cris. Belgler, eu faço parte do Fórum de Conselhos Municipais de Políticas Culturais do Estado do Rio e também faço parte do Fórum de Cultura do Noroeste Fluminense e recebi o convite aqui, né, da reunião do Conselho de Campos e estou para participar como ouvinte, mas já deixando aí qualquer colaboração, estou disponível. Ótimo, muito bem-vinda. É bom ter essa Perfeito, participação, Cris. viu? Seja bem-vinda. Seja Graziela, bem-vinda. pode Eu até peço dizer desculpas pra à Cris aí. abordagem, foi porque nós já tivemos casos de invasão na reunião, e como você é uma pessoa que não costuma participar, né, por isso que nós pedimos aqui a apresentação, mas você é muito bem-vinda, pode participar e também com direito à voz, quando solicitado aqui, né, dentro das discussões. Isso. Fala, Marcelo. Era para dizer que ela não pode só participar como ouvinte, não. Se ela quiser, ela tem direito à voz. Qualquer pessoa Perfeito. presente pode solicitar a voz também, se quiser. Lene também, viu? Vamos lá. Então, já foi decidido, então, que a gente vai tentar o processo de inegibilidade para aquisição do prêmio Alberto Lamego, né? O prêmio físico, que a gente fala, o layout, a arte. E agora, qual o próximo passo? Acho que são assuntos gerais. Não. Peraí, não, calma. Não é assuntos gerais? Não tem a ver com... E a nossa eleição de sábado? Então, Mas antes, deixa eu sugerir que o Prêmio Alberto Lamego volte à pauta como o primeiro assunto da próxima reunião. Sim. Para poder a gente ter uma definição, como é que vai ser, qual vai ser o próximo passo dado, se vai dar certo a inegibilidade, se não vai dar, como que a gente vai fazer, para fazer uma coisa, de repente, vai demorar muito, de repente a gente pode tentar um plano C, extraordinariamente, fazer uma cotização, não sei lá, para poder a gente fazer essa entrega esse ano ainda, senão eu acho muito ruim. Mas vamos. Primeiro assunto da próxima reunião, o que você acha, Graziela? Ok, aprovado, ok. Então, Marcelo, essa questão da eleição fica dentro de assuntos gerais. Ronaldo quer falar alguma coisa, Ronaldo, a respeito? Eu posso criar um adendo aqui ao que o Marcelo disse. Já para a próxima reunião, amanhã à tarde, eu terei uma reunião na Procuradoria, até para falar de questões da Bienal, para falar de questões outras, mas eu posso levar também o assunto do Prêmio Alberto Lamego para falar da inexigibilidade. Eu acredito que o pessoal do financeiro, que eu e Cíntia já mobilizamos, né, assim como a presidente também já mobilizou, eu acho que já devem estar fazendo isso também com o jurídico, mas aí eu posso perguntar diretamente, né, para saber e trazer alguma resposta mais concreta. Ótimo, Ronaldo. Muito obrigada, a gente agradece. Vamos lá, pessoal, mais algum assunto para a gente fechar? Não, E a eleição? O Ander... A Cíntia me perguntou do prêmio ou da eleição, Cíntia? Da eleição. Foi da eleição. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós estamos com a seguinte questão aqui para colocar. A solicitação de publicação dos novos nomes do Conselho já foi feita desde a outra semana, vocês sabem que a gente também vai dando o acompanhamento para vocês aqui, só que é um trâmite que não depende da gente. Desde ontem, eu e Cíntia estamos observando no SUAP, que é o Sistema Único da Administração Pública, é uma plataforma
que concentra ali todos os envios de documentação e tudo mais com relação aos trâmites internos da prefeitura. Claro, todos não, né, porque tem setores que ainda não aceitam, mas não vem ao caso agora. A questão isso não depende da gente, isso é um trâmite interno do gabinete do prefeito. E, consequentemente, a gente consegue acompanhar, a gente consegue solicitar, a gente consegue levar adiante, conversar, mas a gente não tem ingerência nenhuma sobre a publicação. E como hoje é terça-feira e até agora não foi feita a publicação, eu admito que eu não tenho expectativa assim, exata de dizer, olha, vai ser publicado até sábado, né, até sexta, portanto, né, dia útil. Não sei garantir isso, não podemos garantir isso. Né? A Fernanda já tentou, eu já tentei, a gente envia, a gente fala, só que as dificuldades são por conta de trâmites internos de publicação, por conta de ser uma portaria assinada pelo prefeito. Né? Como vocês sabem, quem nomeia os conselheiros é o próprio prefeito. E aí o que eu digo para vocês, infelizmente, é que eu acho que pode ser mais prudente a gente adiar a reunião ou aguardar, falar assim, vamos deixar então até quinta-feira, e aí quinta-feira todos recebem um e-mail dizendo se vai ser confirmado ou adiada, de acordo com o Diário Municipal? Pode ser, mas eu diria que diante desse prazo, né, que nós já temos corrido, né, nossa tentativa, nossa parte foi feita desde o início, por conta de burocracia mesmo, de demoras que a gente acaba tendo, né? Eu entendo que tanto pela fila de publicações, quanto também pelas agendas do prefeito, enfim, aí eu não vou saber especificar motivo, mas a gente precisaria, talvez, de mais tempo para fazer isso, considerando que precisamos da nomeação dos conselheiros suplentes para as titularidades que ficaram vagas, e ali também a entrada dos novos suplentes que chegaram na última eleição extraordinária. Olha, eu sou a favor de ser prudente, sabe? Aguardar um pouco mais, adiar a nossa reunião. A gente poderia abrir aqui para votação? Se ninguém tiver nada mais para colocar, eu concordo. Para votar, a gente tem que saber as opções. Então, seria o adiamento ou a espera até quinta-feira, e aí a quinta-feira, não sendo publicado no Diário Oficial da quinta-feira, nós adiaríamos a reunião. Exato. Eu já opto por essa decisão. Tipo assim, vamos manter a reunião até quinta-feira. Quinta-feira, não saindo no Diário Oficial, que é bem cedinho que ele é publicado, né? Aí vocês entrariam em contato com todos os conselheiros, desmarcando a nossa reunião. A nossa reunião não é uma reunião. É uma eleição. Verdade. Sim, eu faria contato com vocês por e-mail, inclusive. Seria o e-mail oficial ali de comunicação. Claro, a gente também vai comunicar. Porque vamos imaginar, Ronaldo, oficialmente. Imaginar que seja publicado amanhã. Que é possível que seja publicado amanhã ou quinta-feira. Aí nós adiamos desnecessariamente. Agora, já de antemão, sabendo que pode não ser publicado, quando vocês fizerem contato quinta-feira, automaticamente estará adiada a reunião. É o que eu acho melhor. Perfeito. O Anderson também colocou uma consideração aqui muito importante, né? Que o adiamento vai adiar outras coisas, né? Eu vou até complementar, porque, querendo ou não, a gente ficar preso com a BNAB, né? E com a Lei Paulo Gustavo, que a gente está sem a formação do conselho completo e do fundo também. Essa é uma minha preocupação muito grande, porque senão a gente não vai conseguir fazer pagamentos. Fabrício, em relação a esse assunto, eu tenho a mesma opinião de mudança de nome de rua. Eu sou absolutamente contra qualquer adiamento, a não ser que seja em caso de urgência absoluta, mas a princípio não adiar. Não, sim. Então meus pares. O meu voto é igual de Marcelo. Então, meus pares, vocês acham melhor esperar até quinta-feira? A maioria acha melhor... Sim. Pedro também, que está aí? Pedro também, tá. Então, a maioria concordou em esperar até quinta-feira, viu? A publicação em Diário Oficial. Se não sair quinta-feira, a Cintia entra em contato com os demais colegas aqui, acionando.
Eu Como é uma faço eleição coro aqui interna, a colocação do Fabrício e do Anderson, que é a importância de fazermos a eleição o quanto antes, para poder não paralisar o nosso Funcultura, não paralisar as nossas atividades, né, que acabam dependendo do Concultura, né, e é claro também para não atrasarmos, né, o próprio trâmite de gestão da sociedade civil. O fator é esse adiamento, e aí eu peço que vocês fiquem atentos, e também é bom deliberarmos isso aqui, já coloco também para questões aqui, se sair logo em seguida, vamos supor que saia no início da próxima semana, a gente vai tentar marcar para a primeira data imediata, posterior, para que isso não fique atrasando cada vez mais, ok? Perfeito. Então, o primeiro assim que sábado, no possível, caso, é isso? na minha visão, sim, o primeiro sábado possível. Então, saindo, vamos supor, na segunda-feira da semana que vem, marcaremos para o próximo sábado. E aí a gente vai comunicar vocês, dependendo do caso, a gente pode até consultar vocês por e-mail, perguntando disponibilidade, né? E aí, dependendo de se pedirmos resposta, né, solicitamos ali que vocês tentem ficar de olho, enfim. Eu acho que é um caminho. É um caminho porque a gente tem pressa, a gente tem urgência para isso, mas, infelizmente, a gente não pode passar por cima de nenhuma nomeação, de nenhum ato oficial, até para dar legalidade, para legitimar essa eleição. A gente não pode, por exemplo, pedir que pessoas que atualmente são suplentes, mas que virarão titulares, por exemplo, se candidatem e depois, de repente, eleitas, não vão poder assumir por conta de não terem sido nomeadas. A gente não pode, de jeito nenhum, atropelar os trâmites legais, né, até para dar validade ao ato. Tá bom? Perfeito, Ronaldo. Fabrício está perguntando aqui se vai ter inscrição para a chapa. E também, Cíntia, só lembrar e relembrar Ronaldo. Ronaldo, a gente vai ter que correr porque a PNAB, a gente tem que mandar a documentação dia 31 de maio para o governo federal, né? Hoje participei da reunião com o MINC, né, com o Ministério da Cultura, sobre a PNAB e sobre a Lei Paulo Gustavo, né? Sobre andamento no Sudeste. Então, dia 31 é o prazo máximo para enviar a PNAB. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente perde o dinheiro. Tá? Então, a gente vai ter que correr isso contra o tempo. Por isso, estou falando do questionário, já marcarmos a reunião da PNAB, porque a gente vai ter que fazer relatório, publicar a NDO, a reunião com o conselho, gravar, mandar para eles a gravação da reunião, eles fazem um monte de exigências. Tá? Então, a gente tem que ver isso para ontem. Boa colocação, Fabrício. O Anderson, ele também se inscreveu aqui, e o Sérgio? O Sérgio, ele fez uma pergunta. Pode falar, Anderson. Aproveita a minha fala, já envolve a pergunta do Sérgio, já posso responder. A gente ainda não tem nosso PA inscrito. E a minha fala é justamente ligada a isso. A gente conversou em algumas reuniões anteriores, acho que foram 2 reuniões passadas, sobre fazer uma consulta pública para a PNAB, né, para a escrita do PAR, aqui dentro do Conselho. E, se eu não me engano, a gente pensou no dia 28 para fazer essa consulta. Mas, de acordo com o trâmite burocrático, eu não me atentei no dia para alertar, e agora, durante a nossa conversa, isso me veio, que no dia 28 é muito em cima para a gente conseguir, porque a gente tem que publicar a ata dessa consulta pública e publicar algumas outras questões em diário oficial até o dia 29, para dia 30, que é o último dia, conseguir fazer a inscrição do PAR. E a gente só pode fazer essa inscrição com essa publicação feita, essa publicação de diário oficial. Então, pelo trâmite burocrático, para conseguir esse diário oficial, a gente tem assim, essa exigência de alguns dias antes para enviar para essa publicação ser feita. E aí a gente não pode mais contar com essa data do dia 28. A gente teria que ou cancelar essa escuta aqui dentro do Conselho e fazer apenas a consulta presencial que a gente está planejando, mais o formulário, ou então a gente teria que tentar fazer uma reunião extraordinária numa data anterior à do dia 28 para conseguir fazer essa escuta e publicar tudo em diário oficial de forma adequada. Bom, eu acho que é melhor, né, uma reunião extraordinária, eu penso nisso. Concordo. Eu não posso votar, mas sugeriria fazer essa sugestão de fazer uma reunião extraordinária, que seria o mais adequado, para não diminuir essa possibilidade de consulta à maioria da população. Né? A maioria concorda aqui em promover uma reunião extraordinária, pessoal? Sim, sim. Então, ok. Então, a maioria concorda. Sua participação tem sido muito importante, viu, Anderson? Obrigado.
Vou aproveitar para complementar a fala sobre o PNAB. A gente já está com o formulário de inscrição disponível para fazer a consultoria, né? Fazer essa escuta de forma virtual, simplificada. A gente já mandou lá no grupo, o Cíntia mandou algumas vezes, o Ronaldo também, para que pudessem divulgar. E também está publicado no Instagram do Conselho, tem lá um post com tudo explicadinho sobre essa consulta em versão de formulário. Então, vou pedir para quem pudesse compartilhar o máximo possível para ter a maior amplitude possível dessa consulta. E até porque, por essa versão de formulário, a gente consegue facilitar, agilizar o processo, já está tudo escrito, então a gente consegue entender o que a pessoa quis dizer, para formular como isso vai chegar depois no PAA. Ótimo. Pessoal, tem mais algum assunto, alguma pauta para se discutir? Eu tenho um comunicado para fazer. Na última reunião, Anderson, tá? Ele fez um pedido que a gente fizesse uma reunião, né, com a presidência e o pessoal de arte e cultura, uma reunião de retorno em relação aos participantes, né, do Rock 8K. Não sei se vocês recordam, né, os artistas que foram aprovados no edital, que participaram, e os que não foram aprovados. E a gente conseguiu conversar... Fala do Kiko, né? Kiko Anderson. Kiko Anderson. Você falou Anderson, parece que é o Anderson Cabral. Kiko. E a gente conseguiu marcar com o gabinete o dia 22 de maio, que vai ser na próxima quarta-feira, tá? E às 10 horas. Aí eu queria ver com você, Fabrício, e com os demais conselheiros, o que vocês acham de ser presencial ou online? Esse encontro com dia 22? Mas esse encontro seria com o prefeito? Com o gabinete, lá com a presidência. Com a presidência da fundação. Sim, gabinete do presidente, sim. Eu acho que como esse assunto entre o pessoal que participou, né, do Rock 8K e da licitação, seria uma coisa mais interna, né? Não partiria, porque partiria de nós, conselheiros, julgarmos o que é certo ou errado, essa construção, né? Concordo com o Fabrício. Seria uma avaliação do pessoal que participou, né? Sim. Além do mais... Foi o pedido de Kiko, né, na semana passada. Aí eu mas acho o Kiko, ele é essa música? intermediação. Ele é o conselheiro da música, o Kiko Anderson. Não, ainda não. Ele é o suplente de Fabrício. Fabrício é o titular. Então, eu acho que Fabrício e Kiko deveriam acompanhar essa reunião. Sim. Aí a gente passa isso para o conselho. Porque senão vai ficar muita reunião, uma em cima da outra. Concordo plenamente. Acho que Fabrício e Kiko deveriam participar, né, dessa reunião. E eu acredito que seria muito legal se fosse presencial. Sim, também. Aí, então, boa. Fabrício, então você informa, né, para os participantes, né, lá dessa reunião, né, dia 22/5, com o pessoal da música, tá? Também passa tudo direitinho, como vai ser, horário, aonde, que aí eu faço o pessoal e mando. Se for presencial, vai ser no Trianon. Tá. Aí você confirma com a presidente, ela vai querer presencial ou online? Não, ficou em aberto. É para o que vocês aí da Câmara de Música decidirem. Tá, 22 horário? 22 de maio, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Tá, ok. Vamos passar aqui para Kiko. Perfeito. Mais alguma coisa em pauta aí? Ninguém? Ninguém tem nada a declarar? Foi uma reunião proveitosa, mas muito indefinida, né? Isso me angustia um pouco. Os dois assuntos principais foram bem discutidos, bem encaminhados, mas não resolvidos ainda. Isso me angustia um pouco. É que não depende só da gente aqui, né, Marcelo? Claro. Era isso que eu ia falar. Tem coisa que, infelizmente, a gente também fica agoniado, que é uma coisa que não depende da gente, como é o caso. Principalmente, eu acho que o que mais está me inquietando, fora as leis, né, lei Paulo Gustavo e a PNAB, é a questão do prêmio Aldir Blanc, prêmio Alberto Lameiro, que está incomodando por conta dessa situação toda
de não sabermos qual modalidade, mas eu vou tentar amanhã uma solução com a Procuradoria para a gente ver o que vai ser possível. E a tá eleição bom? também, que seria totalmente desnecessário todo esse procedimento caso nós tivéssemos os 12 titulares eleitos na conferência, se eles tivessem permanecido, aí não precisaria de nada disso. É uma eleição interna que ganhou ares extras desnecessários por causa da excepcionalidade desse fato aí novo. Né? E aí, para a gente fechar, então, só para a gente finalizar, eu acho que a próxima pauta tem que ter, como o Marcelo já sugeriu, Prêmio Alberto Amigo, tem que ter a devolutiva da reunião do Roque Goitacá, tem que ter a definição também. Esperamos que até lá a gente até tenha feito a eleição extraordinariamente, né? Já que vai ser na modalidade que eu falei, de imediato, marcada assim que sair a nomeação. Mas a próxima reunião tem que ter também como pauta a eleição da presidência da sociedade civil. Tendo acontecido ou não. Eu acho até que, Ronaldo, tem que ser, porque pelo que o Fabrício falou, dia 31 de maio, a próxima reunião com cultura é só em junho. Dia 1º de junho. Olha aí, ó. Não, eu estou falando da presidência da sociedade civil, não estou falando disso não. Não estou falando disso não, estou falando que a próxima reunião no sentido de colocar em pauta, é isso que eu estou falando. Mas talvez deixa as questões da lei Aldir Blanc, da Política Nacional Aldir Blanc, que a gente vai fazer independentemente disso, entendeu? Aí não vai seguir a ideia de reunião ordinária, não. O que temos definido é a próxima data da reunião ordinária do Cultura, que é dia 1º de junho, cai no sábado, às 10 horas da manhã. Ok. Ronaldo, você não estava no início da reunião, eu me coloquei à disposição de escrever o texto para ajudar na inegibilidade do prêmio, viu? Ah, maravilha, Grazi. Eu agradeço também por você conduzir aqui, né? Eu entrei, vi que você estava aqui conduzindo os trabalhos na reunião de hoje, agradeço. Eu acabei tendo um compromisso, como expus lá no grupo, eu tive um compromisso no Programa Municipal de Apoio à Economia Criativa, né, para representar a Fundação, né, que eu já tinha participado, inclusive, no período de idealização do edital e tudo mais, então eu tive que participar hoje, né? Foi um prazer também participar, mas infelizmente acabei faltando aqui a nossa reunião, uma parte dela. Mas muito obrigado aí pelo apoio, Grazi. Assim te informou. Eu só queria fazer uma colocação, o Pedro também levantou a mão, mas só aproveitar aqui um momento de fala, Pedro, que a gente vem aqui, às vezes, no Conselho de Cultura, muitas vezes para pedir ajuda, né, para reclamar também, mas também é importante também vir aqui dar um feedback do que vem acontecendo. Então, para os meus pares aqui, que sempre acompanham, às vezes, com dor e sofrimento, né, nossa trajetória, o museu ele está recebendo as obras de restauração e melhoria, tá? Então, estou dando essa boa notícia, que o museu está passando por isso. A gente vai notificar também que hoje a gente não conseguiu abrir o museu, mas por um bom motivo, que foi a pintura, também manutenção do telhado e das calhas, que há muito tempo não tinha, tá? Então, a gente está aguardando aí uma próxima chuva para testar e não entrar água no museu, tá? E também dar uma outra boa notícia que ocorreu no dia 2 de maio, tá? No dia 2 de maio, eu recebi a notícia que o museu ele concorreu a um prêmio, ao edital da FAPERJ, né? E foi aprovado. Então, é um projeto muito importante, muito significativo para o museu, que é a mudança e modernização da sua expografia. E, quando eu escrevi esse projeto, lendo o edital da FAPERJ, eu vi a importância ali também da instituição de ensino como proponente. Então, eu procurei a UF e o curso de História, porque assim a gente vai ter também a curadoria e novas pesquisas sobre a cidade do curso de História no museu. Então, é uma forma também da gente linkar a universidade ao museu. Então, a UF foi a proponente, eu escrevi a parte técnica, as professoras Cláudia Atalay e Débora Andrade escreveram o restante do projeto e passamos, tá? Na FAPERJ, o museu, o arquivo também, o arquivo público também teve um projeto aprovado, que é a restauração dos altares,
Acho que isso é muito de grande importância, porque o Arquivo Público ganhou aí uma verba para restauração, que está naquela novela da UENF, né? Mas não incluía a restauração dos altares. Então, acho que é um ganho também para o Arquivo Público e para o Museu Histórico de Campos mudar. Então, finalmente, a gente vai tirar aqueles banners do museu, tornar o museu realmente como os museus do Rio, com painéis expositivos, com telões também e com acessibilidade, né? Então, a gente já está pensando nisso e com uma pesquisa assinada, né, com a universidade, né, com a UF. Eu acho isso muito importante, agregar o que vem pesquisando sobre Campos na nossa expografia, tá? Então, eu estou muito contente, gente. Isso é um sonho, porque desde quando a gente inaugurou o Museu Histórico de Campos, a gente inaugurou com banners. Eu lembro do sofrimento que foi quando aquilo chegou, foi uma decepção, né? Mas e assim ficou por esses 12 anos que o museu vai completar agora, dia 29 de junho. Mas aí tivemos essa boa notícia. Estamos de olho aí, né, em arrecadar verba para o museu, fora também, né, isso se chama sustentabilidade, né, fora a Prefeitura Municipal de Campos tentar editais, né, a maioria dos editais da Lei Aldir Blanc não permite, né, espaços públicos, né, mas a gente está tentando aí por outras vias, então estou dando essa boa notícia para vocês. Eu estou muito contente, muito feliz nesses últimos dias, tá? E não vejo a hora de já me reunir com os estudantes da UF, com os professores da UF, para já pensar nisso. Ai, calma aí que a nossa equipe é forte, tá? Nossa equipe de pesquisa, que a gente concorreu ao edital, eu, Silvinha, professor Arthur Sofiati, Silvinha Paz, tá, pessoal? E a professora a Cláudia está lá, Débora Andrade, Rodrigo Rezende da UF, e a Simone Pedro também, tá? Então, a gente está com... Olha, eu acho que a gente vai ter um museu novo, tá, pessoal? E muito mais interativo e atraente para o público, viu? Só notícia boa, hein, Graziela? Parabéns, parabéns pela gestão, que a gente sabe da luta, né, de tanto tempo, né, a gente acompanha essa luta. Parabéns mesmo, isso é resultado de uma ótima gestão. Eu vou com você à frente do museu há tanto tempo, mas sempre lutando, sempre acompanhando, vendo essas oportunidades, e é isso aí. Nosso museu vai estar, sem dúvida alguma, melhor. Vejo até no seu semblante que, apesar do cansaço, que esse é garantido, né? Apesar É do isso aí, cansaço, Ronaldo. dá para ver que você está muito mais alegre vendo esses resultados e vendo essas possibilidades. Muito bom mesmo, fico muito feliz. Hoje eu fui com Parabéns, roupa de parabéns, faxina Graziela. mesmo, porque a gente está em poeira, né? Cuidando do acervo, né? Por conta da tinta, enfim. Então, hoje eu fui com roupa de faxineira mesmo, tá? Então, não reparem, não. Eu cheguei bem cansado, nem consegui tomar banho, hein? E ainda Marcelo me indica aqui para conduzir a reunião, meu Deus. Brilhantemente conduzida, Graziela. Obrigada. Parabéns. Somos faxineiros da cultura e da arte, né? Isso nos engrandece muito. Eu fico muito feliz pelo museu estar tomando um novo rumo, né? Tem uma história muito bonita lá atrás com o Felinho também, que começou no museu. Teve uma passagem e saber que o museu vai estar pronto para gerações futuras, nossa mãe, é um alívio no coração de nós, né? De nossa cidade. Não só o museu, como o arquivo, e o Teatro Trianon também, com essa reforma que está sendo feita agora, as melhorias que estão sendo feitas, nós começamos a abrir o Trianon gradativamente, né? A obra vai terminar lá para outubro, mas começamos a abrir as portas, porque a cultura não pode parar, ela tem que se movimentar o tempo todo, né? E é isso aí, fico muito feliz. Você é uma pessoa pulsante nessa cidade e fez acontecer. Parabéns Obrigada, a todos vocês. Pedro. A vida voltar a esse museu, tá bom? E, Obrigada. Marcelo, queria dar uma ideia. Já que a gente tem parte, a gente poderia fazer uma emergencial. Se precisar fazer uma reunião emergencial, a gente faz. Se tem que resolver... extraordinária. Extraordinária, emergencial, o que for, a gente faz. O que não pode é deixar de Qual resolver. urgência que a gente quer, eu prefiro emergencial. Isso, que não pode deixar de resolver. Verdade. Desculpa, Pedro, interrompi, Pedro. Não, eu só falei que a gente faz
reunião, independente, que não pode deixar para ele não ficar angustiado. A gente tem que resolver. Se tem que resolver, tem que ser resolvido antes do dia 31, antes do dia 20, antes do dia 25. Tem que resolver. Se tiver que fazer reunião, a gente faz. Ótimo. Sim, tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá. Por mim, podemos encerrar. Por mim, eu acho que, pelo menos, eu estou satisfeito, não sei os demais. Todos satisfeitos? Obrigada pela oportunidade de Por conduzir mim aqui a também reunião, pode encerrar. viu, pessoal? Obrigado Parabéns, você, Grazi. Parabéns a todos nós da cultura, gente. Isso, um abraço a todos. Adorei participar, gente. Fiquei agora com data marcada para o próximo. Parabéns a todos. Isso. Vem sim, tá, Lene? Bota na agenda. Tchau, gente. Então, vou me despedir.